Olá, amante do terror. Antes da criação, antes dos ramos da árvore se espalharem e darem vida às primeiras divindades, existia um enorme nada. Nada era o que reinava, uma completa escuridão, onde você olhava de um lado para o outro e via tudo preto. Apenas um vazio infinito. Mas as sombras não iriam reinar para sempre. Alguma hora elas iriam ter que dar lugar para a luz. E assim foi. A luz então surgiu e se espalhou por toda a Era de Trevas, e ambos batalharam metaforicamente para ver quem iria prevalecer. E no fim, nem a luz, nem as trevas se aniquilaram. Houve um empate, sem perdedor, sem vencedor. Da escuridão que ainda existia, surgiu o Ancião, aquele que antecedeu todos os seres, mortais e divinos, o ser mais velho existente e não existente, aquele que é chamado de All Death, na tradução, morte de todos, ou morte total. Ele veio das trevas, e o seu poder é tão vasto que nem pode ser compreendido. Ninguém sabe a extensão de seu domínio ou até onde ele pode observar por todo o multiverso. Depois de emergir da escuridão, o ancião se sentou perto da luz para observá-la. Apesar de ser um ser que nasceu nas trevas, ele admirava a luz, da mesma forma que admirava a escuridão, sua progenitora. Então ele abraçou as duas e prometeu que cuidaria da luz e de todas as coisas que viriam dela, pois somente a morte de todo poderia ser justa o suficiente para fazer tal coisa, pois ele foi concebido para ser o início e também o fim. Então essa mesma luz se transformou em fogo, e desse fogo se espalhou o calor da forja da criação, o que hoje conhecemos como cosmos. O espaço, tempo, dimensões, toda a criação se originou da luz. No entanto, ainda não haviam outros seres, apenas o ancião. Mas isso não duraria por muito tempo. Da escuridão então surgiu o irmão do meio, o segundo ser mais velho a existir. Ele é chamado de Great Death, a Grande Morte. Ele não era tão poderoso assim como o ancião, mas seu domínio era vasto, juntamente com seu poder. Seu domínio seria a catástrofe, por isso usa uma máscara de metal e pedra. Grande Morte poderia destruir multidões, vindo acompanhado de seus arautos, guerra, conquista, fome e peste. O ancião o cumprimentou e pediu para sentar-se do lado dele ao redor do fogo, mas ele não o fez, por se sentir inferior ao seu irmão. Então decidiu apenas ficar na sua sombra. O ancião não se ofendeu com isso e soprou o fogo para agitá-lo. E com isso, os ramos da árvore do conhecimento começaram a aparecer, até que finalmente ela pôde se mostrar por completo, com seu tronco e galhos. O fogo se alastrava por toda a árvore, tanto por dentro quanto por fora. Da escuridão agora surgiu o último irmão. Era o mais novo e o mais fraco de todos. Usava uma túnica escura com um capuz. Tinha um rosto pálido e olhos e mãos rígidas. Ele carregava consigo uma foice de prata. Foice essa que teria como função ceifar as almas que viriam depois do início da criação. Ele cumprimentou a seus irmãos, mas se manteve afastado porque seu domínio e o quanto ele poderia observar não eram tão grandes assim.